Hoje eu trouxe um equipamento muito comum da fisioterapia para falar no vídeo de hoje, que é o ultrassom. Estou aqui só com um pedaço dele, né? Que é o cabo e o transdutor ou cabeçote, que é a parte que a gente usa para aplicar as ondas sonoras. Então o próprio nome já diz, né? O ultrassom são ondas sonoras numa frequência muito alta, em frequência ultrassônica. A gente não tem capacidade de ouvir essas ondas sonoras. Como é que ele funciona? Imagina que ele é um comunicador da parte externa, do caso do terapeuta, com a parte interna do nosso corpo. Então eu estou dando a partir dele um comando para que o que a gente quer que as células locais realizem. Por exemplo, eu posso pegar o ultrassom e trabalhar com ele para uma fratura, por exemplo. Eu posso acelerar o processo de consolidação de fratura a partir das ondas sonoras. Como que a gente faz isso? A gente programa, faz um cálculo dosimétrico, então não é só pegar o aparelho, ligar na tomada e botar ele para funcionar. Eu tenho que programar ele para aquele paciente, para aquele objetivo. Eu tenho que saber como aplicar. Eu vou ficar mexendo, eu vou deixar parado? Quanto tempo dura essa aplicação? Essa aplicação demora mais ou menos uns 20 minutos e ele tem que ficar parado, posicionado, não pode mexer e nem descolar, muito menos descolar. É uma aplicação lenta e ajuda no processo de consolidação. Por quê? Porque a gente vai estimular um tipozinho celular que é primordial à fratura, que é uma célula primitiva ao osso, vamos chamar assim, chama osteoblasto, tem um nome complicado, e ela vai acelerar, vai se transformar em osso depois de certos processos, para acelerar o processo de consolidação. Sem o ultrassom, a fratura consolida também, é claro que sim, mas com ele a gente acelera esse tempo. Ninguém quer ficar com o osso quebrado há muito tempo. É claro que para fazer isso não pode estar com gesso. Esse gesso tem que ser retirado. E aí, se tiver com uma haste metálica, um parafuso, não problema nenhum. Pode aplicar, que não tem risco, que existe risco zero em relação a isso. Não tem problema, pode aplicar ultrassom. Então esse é um fator muito interessante de comunicação. Eles têm isso para várias outras coisas. Uma fibrose, por exemplo, que é uma condição como se fosse uma cicatriz. Eu posso ter feito uma ruptura no músculo, esse músculo está duro naquela região por conta do processo de cicatrização interna que ele está passando e está errado, né? No caso, está errado, está inadequado. Eu preciso usar alguma ferramenta para conseguir desfazer esse processo de fibrose e para indicar para o músculo qual é o caminho certo dele fazer essa cicatrização. O ultrassom tem esse potencial, mas diferentemente da aplicação para fratura, nesse ultrassom eu não vou deixar ele parado, eu nem posso, porque esse é um programa muito intenso. Então a frequência, por exemplo, e a intensidade de entrega de energia que o aparelho vai dar é tão alta que ele chega a esquentar essa plaquinha. Fica tão quente que a gente não consegue manter ele parado, incomoda muito a pessoa. Então a gente tem que movimentar. Movimentar pela área de ser aplicado para que a gente solte essa fibrose e a pessoa sente mesmo esse calor. Esse calor é intenso, não dá para deixar parado. Essa mesma técnica pode ser usada para um ponto gatilho, por exemplo. Aqueles nozinhos que aparecem nos ombros, que a gente fica com dor por quando a gente aperta eles, o ultrassom pode desfazer ou ajudar a desfazer esse ponto gatilho. E aí vem a parte mais legal do ultrassom, mais interessante, que tem mais resultados, que é justamente em cima de inflamação. O ultrassom é um excelente anti-inflamatório. Ele pode trabalhar tanto na fase aguda como na fase subaguda e na fase crônica da inflamação. E para cada uma dessas fases nós temos formas diferentes de aplicar e programar o aparelho. Na fase aguda eu até posso deixar o aparelho parado se eu quiser, como posso fazer também a movimentação. Uma aplicação muito parecida com a da fratura, em que é lento, a entrega de energia é lenta e suave para aquela região que já está muito magoada. Uma inflamação aguda, a pessoa está com calor, edema, vermelhidão, dor ao toque ou ao movimento se essa inflamação estiver numa articulação, limitação do movimento por conta da dor. Então são muitos sinais, não dá para ser um ultrassom pancadão, a gente tem que usar ele de forma leve naquela região. Eu posso até aproveitar para fazer uma aplicação de pomada e potencializar a absorção da pomada a partir do ultrassom parado ou até movimentando nesse modo de programa de inflamação aguda. No modo subagudo eu também consigo aumentar a entrega e a absorção dessa pomada, mas o tempo de aplicação já é menor, a intensidade é um pouquinho maior, a frequência da onda já muda um pouco. Então isso já muda o que eu estou estimulando dentro do corpo. Na inflamação aguda eu quero efeitos anti-inflamatórios. Na subaguda eu quero que apareça mais facilmente um tipo celular que vai fazer a limpeza da região. E no modo crônico eu quero estimular o depósito de fibras de colágeno. Então, no modo crônico, a pessoa sente esquentar, não tão forte quanto o outro que eu falei antes, que é o modo de fibrose, mas no modo crônico a gente vai sentir o cabeçote esquentar
já não faz tanto sentido a gente querer absorver a pomada porque é uma aplicação curta, que dependendo do tamanho da área, vai durar aí de 2 a 4 minutos de aplicação. Os outros modos podem durar até 20 minutos, como eu falei para fratura, 10 minutos para uma aplicação estacionária para inflamação aguda, tudo depende do objetivo. Ah, mas vale a pena eu ficar lá com o ultrassom parado, gastando tempo de sessão? Vale a pena ficar com dor? A questão é, a ferramenta existe, ela tem um propósito e ela tem uma função e ela é eficiente quando ela é aplicada da forma correta. Basta fazer o cálculo da dosimetria de forma certa. E hoje a gente tem várias ferramentas muito interessantes e muito eficientes em trazer essa resposta para o terapeuta. Basta saber usar a calculadora e aplicar isso no equipamento, porque é só apertar botão e programar ele para entregar para o paciente o resultado que ele quer. Usando o equipamento de forma certa, a gente usa ele por menos tempo no final de 10 sessões, por exemplo, ou no final de 20 sessões. No final da jornada do paciente dentro da clínica, a gente usou o ultrassom de forma mais eficiente, entregou o resultado de forma mais rápida e o paciente precisou do equipamento por um tempo menor do que se ele tivesse sendo feito de uma forma completamente aleatória e sem propósito para o que o paciente está apresentando. E para isso é essencial uma avaliação. Na avaliação a gente consegue determinar exatamente que fase de inflamação a pessoa está, se a gente tem que usar para um processo de fibrose ou se a gente tem que usar para uma consolidação de fratura. E aí sim conseguir programar o aparelho e usar a ferramenta do jeito certo. Se eu tenho que botar um prego na parede usando um martelo, eu não vou bater com o martelo com a base dele, eu vou bater com a ponta do martelo. Não adianta ter a ferramenta certa na mão se não souber utilizar ela. Vamos em frente e até a próxima.